Um instante só, a gente volta aí com o quadro Alô, Doutor. Estamos de volta no quadro Alô Doutor, novamente aqui na rua Lusitana, o Dr. Jorge Faria Corrêa participando aí com a gente para responder as questões da odontologia. É claro, se você quiser encaminhar a sua pergunta, encaminhar a sua questão, pode fazê-lo agora, fazê-lo já, através do telefone 3023 4725 ou então através do nosso e-mail alodoutor@ic.com.br. E lembrando mais uma vez, estamos aí na rede mundial, a produção especial que estamos fazendo aqui em Porto Alegre, hoje ganhou o mundo e através do www.potv.org você pode participar com a gente também. Vamos então à primeira pergunta do programa de hoje, que vem do Parque São Sebastião. Quem pergunta é a Kathleen. Ela quer saber qual a diferença entre resina e porcelana. Provavelmente ela quer saber qual a melhor opção, Dr. Jorge. Sem dúvida, Kathleen. O que eu posso te orientar é o seguinte: a porcelana é um procedimento feito em laboratório protético. O protético executa o trabalho em cima de um modelo pré-feito no consultório dentário. Tá? Ele vai trabalhar com um líquido e um pó, ele vai adicionar camadas finas desse pó no modelo e leva ao forno. É uma queima a 1500 graus aproximadamente. Esta é a técnica da porcelana. Já a resina, o clínico cirurgião dentista faz no consultório. Se adquire bisnagas ou seringas de resina nas cores que se deseja, se confecciona o trabalho no consultório. Evidentemente que a cerâmica, a porcelana, é bem mais resistente do que a resina, mas se o cirurgião tiver habilidade suficiente para fazer uma face estética, a diferença é quase que não se percebe. A durabilidade, como falei, a porcelana é mais resistente. Então vamos à próxima pergunta, que vem do bairro Belém Novo. Quem pergunta é a Lúcia. Ela quer saber como identificar a herpangina, Dr. Jorge. Bem, Lúcia, a herpangina é da família da herpes. Existe a herpes simples, a herpes zoster, né? Mas a herpangina se caracteriza, ela é uma virose bucal, né? Ela se caracteriza por vesículas. Muitas pessoas chamam de boqueira, corta assim o canto da boca, chega a ficar com vesículas, né? Com um líquidozinho dentro. Quando arrebenta esta bolinha, esse líquido é altamente contagioso. Então você, quando for afetado por isso aí, você tem que ter o cuidado de separar todos os seus utensílios, no toalha, talheres, copo, pratos, enfim, tudo aquilo que possa entrar em contato com uma outra pessoa da sua família, de quem quer que você conheça. Então, tenha cuidado de quando for secar o rosto, use papel toalha, apalpe, não esfregue, porque esfregar você vai aumentar a área de lesão. Então, ela é caracterizada por pequenas vesículas, que muitas pessoas chamam de boqueira, outros chamam de mijado de aranha, coisa assim, coisa que é popular, não é? Mas a característica principal são essas pequenas vesículas, como se fosse um cacho de uva colado na pele, tá? Só que são vesículas transparentes. Depois elas vão arrebentar por si, vão criar uma casca, não remova essa casca, senão você vai ficar com lesão, vai ficar com a marca da herpes no rosto. Ela tem ciclo, no máximo 15 dias, tá? E está ligado também ao sistema nervoso. Quanto mais nervosa for a pessoa, mais propensa a esse tipo de agressão ela sofre. A etiologia é desconhecida, está numa planta, numa flor, no ar. Você pode pegar uma flor, vai cheirar e ele tem um vírus da herpes, você contagia, fica contaminado, pode ter no nariz, na boca. Procure nunca passar a língua ali, porque você está colocando os vírus para dentro do seu organismo, tá? Dependendo do tipo de herpes que você está sendo contaminado, você pode levar ao pulmão e por vezes pode levar a óbito. O herpes zoster é fatal. Muito bem, informações aí, o pessoal que está sintonizado aí com a gente, lembrando que no rodapé do vídeo, o telefone e o e-mail estão passando aí para você participar aí com a gente. Vamos então à próxima pergunta, que vem do bairro Partenon. Quem pergunta é a Glória. Ela quer saber se há risco de fraturas na coroa artificial, Dr. Jorge. Bem, veja bem, se uma coroa de dente natural fratura, por que não uma artificial não pode fraturar?
É um trabalho protético, um trabalho artesanal e, como tanto, sujeito às falhas humanas, né? Dizem que Deus nunca errou. Então, por que o homem não pode errar? Claro que pode, né? Então, no confeccionar uma coroa protética, ou até mesmo uma resina, pode, por uma zebra, né? Pode dar uma falha, uma fissura, e ela vir a fraturar. Mas o protético ou o dentista que confeccionou o trabalho certamente vai refazer o trabalho sem ônus nenhum para o paciente, desde que observado os critérios de utilização desse dente. Não vai o dentista fazer uma restauração ou uma coroa protética e o cidadão querer demonstrar habilidades dentárias, abrir garrafa, levantar cadeira, puxar cabo de guerra com os dentes. Isso ninguém garante. Os dentes naturais também não resistiriam a esse tipo de coisa. Então, veja bem, respeitamos os usos dentários normais, a utilização dos dentes normalmente, como cidadão, uma pessoa civilizada, não tem risco acentuado. Mas se extrapolar isso aí, nada resiste. Muito bem, vamos à próxima pergunta, vem do bairro Glória. Quem pergunta é Ivone. Ela quer saber como pode identificar se ela tem ou não doença periodontal. Ela quer saber quais são os sintomas, doutor Jorge. Bem, uma doença periodontal inicia assim com o tártaro presente, a gengiva inchada, não é? Ela fica demasiada, pega a soltar uma aguinha, digo aguinha no termo vulgar, que é para a pessoa compreender melhor, né? Pega a soltar aquele soro, né? Depois tocou, sangrou, fica inchada com vermelho carregado, como se fosse uma carne maturada. Quando o açougue comprou uma carne maturada, aquele vermelho arrochado quase, não é? Até com a simples compressão do lábio ou da língua, ela sangra. E tem um cheiro bastante característico, bem forte. Então isso é uma manifestação da periodontite ou da piorreia que você está estabelecendo aí. Procure de imediato, se você notar qualquer alteração na sua gengiva, procure o seu clínico, ele vai examinar. Se tiver que fazer uma curetagem, uma raspagem, um polimento, ele vai proceder esse trabalho e você fica livre desse problema. Agora, se você deixar a coisa correr, depois vai lamentar. É isso aí, dicas, doutor Jorge. A saúde sempre está em primeiro lugar. É claro, né, mais uma vez nós agradecemos a participação do doutor Jorge Faria Corrêa no quadro Alô Doutor. Lembrando que o doutor Jorge atende aqui na rua Lusitana, 856, o telefone 3343-1330. E mais do que normal, né, nós vamos manter o convite para que você mantenha a sintonia e acompanhe a nossa programação especial que estamos produzindo nesse ano, trazendo muitas novidades, né, e é claro, a satisfação de maiores de estarmos também integrados com o mundo, apresentando a nossa cultura e tudo aquilo que se produz aqui em Porto Alegre. Conversar agora. Anistia Internacional. Buenos dias. So, Marcinha, what's your name? My name is Yayoi. Where do you come from? I'm from Canada. It's nice to see here. Doutor do dente. Estação. Senhoras e senhores. Temos um bom desfile. O que se reforça a cada ano. Bom dia, meu povo! Com o programa Norte em Ação, Integração Global, novamente aqui no Centro de Ensino Médio Pastor Domes, na rua Américo Vespúcio, para tratarmos aí dos assuntos voltados à educação. E hoje temos uma novidade, um projeto muito importante, que é voltado à literatura, o projeto Aluno Leitor. Quem está ao meu lado para falar desse projeto, desse trabalho maravilhoso, é o professor Flávio, que vai nos passar essas informações com relação a esse trabalho. Tudo bom, Flávio? Tudo bem, tranquilo. Esse projeto, então, Aluno Leitor, ele tem assim como um objetivo fundamental, né, o desenvolvimento e a questão do hábito de leitura do aluno. Ele está sendo desenvolvido na escola faz 3 anos e nós temos assim como meta trazer escritores do Brasil inteiro
e também escritores do Rio Grande do Sul. Este ano está previsto a vinda de Eva Furnari, Ângela Lago e também Elias José, né, que são escritores de nível nacional. O objetivo fundamental, então, do trabalho é que o aluno leia o livro e que ele desenvolva, junto com o professor, atividades, né, fundamentalmente lúdicas, né? Nós trabalhamos aqui com a ideia que literatura ela não tem que estar engajada num trabalho de informativo, né? Não é um trabalho informativo, é um trabalho de ludicidade, de brincadeira, porque o principal, fundamentalmente, na literatura infantil, é trabalhar com o imaginário da criança. Sem dúvida. O professor Flávio Lunardi, assessor literário aqui da escola, ele que está desenvolvendo esse projeto há 3 anos, e é claro, nós queremos saber assim, Flávio, a tua percepção com relação ao trabalho em si, ao projeto, como é que os alunos estão percebendo esse projeto, esse trabalho? Os alunos percebem esse projeto de uma forma bastante positiva, né? Já está sendo quase assim cotidiano o fato de eles esperarem, né, com ansiedade a vinda de um determinado escritor, né? Então eles sabem que todos os anos na escola virá o escritor, entrar em contato com eles, e eles mesmos fazem então o que a gente chama já as coleções de autógrafos, né, dos escritores. Nós tivemos já momentos muito bonitos na escola, como até a presença do Ziraldo, tivemos também a presença do Valcir Carrasco, autor da novela, né, da Alma Gêmeas, aqui no ano passado. No caso, ele veio falar com os alunos de 7ª série. Então, isso sempre cria uma grande expectativa, né, com o escritor. E outro ponto que é interessante não é só o fato do autógrafo em si, porque nesse momento do encontro com o escritor, os alunos também apresentam ao escritor atividades que foram desenvolvidas, né? Então, nesse aluno leitor, o aluno também aparece para o escritor, e isso eu acho muito interessante. Então, na verdade, há uma troca, né, então, de informações, quer dizer, existe uma interatividade, né, entre o aluno e o autor, onde um exerce o papel do outro num determinado momento. E como é que as pessoas, né, o pessoal que tem participado, como é que eles têm interagido nessas questões? Eu acho que pelo fato de criar esse momento dinâmico, né, em que o aluno mostra seu trabalho e o próprio escritor vê o resultado da sua leitura, porque uma vez o livro escrito ele precisa do leitor, né, eu acho que essa troca ela é muito bonita, realmente, porque após os momentos que o escritor tem, eu comento com o escritor, e o escritor tem saído extremamente satisfeito da escola, porque ele percebe que o livro dele foi trabalhado na escola, né? Que não é só um momento de o escritor falar da sua história, mas ele percebe que o livro dele provocou algo nas crianças. E eu acho que isso é o momento mais interessante. Muitos até se emocionam, como por exemplo o Elias José, que esteve na escola aqui 3 anos, e ele tinha um livro que se chama Caixa Mágica de Surpresa, e as professoras criaram uma grande caixa com todos os poemas do Elias dentro, ele entrou nessa caixa, então isso realmente ele se sentiu dentro do próprio livro dele, né? Então essa interação é que realmente é o que nos promove, né, o que promove o trabalho, na verdade, né, e que torna o trabalho diferencial. Não é uma palestra sobre o livro, mas é exatamente o que eu poderia dizer, uma troca de ideias com esse leitor. Então, estamos aqui conversando com o professor Flávio, professor de português, assessor literário aqui do Centro de Ensino Médio Pastor Domes. E é claro, né, nós vamos querer saber assim, de que maneira está sendo dinamizado todo esse contexto do projeto. O projeto Aluno Leitor, então, ele está sendo desenvolvido nas 3 instituições nossas, aqui no Higienópolis, em Capão da Canoa, e também, então, na unidade Lindóia, né? Os escritores, então, eles transitam por essas 3 escolas, por essas 3 instituições. Algumas vezes um escritor, por exemplo, de Rio e São Paulo, talvez não possa ir em Capão da Canoa, mas mesmo assim, eu consigo um escritor, nem que seja gaúcho, para fazer, então, esse projeto todo. É isso. Muito bem aí, as informações, né? O professor Flávio aqui participando com a gente, mostrando a dimensão, né, de um projeto literário que realmente é algo muito importante. Importante porque a leitura é que faz com que o indivíduo cresça efetivamente e traz o aluno para dentro da literatura, quer dizer, passa a dar um interesse maior. Num país como o nosso, com essa dificuldade que a gente sabe que existe, né, do acesso à literatura, qual é a melhor maneira, assim, eu dar uma dica para o nosso público ouvinte telespectador,
né, o pessoal que nos acompanha, para o seu filho lá se entusiasmar e pegar mais os livros para ler? Os livros infantis, na verdade, fundamentalmente aqueles de primeira a quarta série, eles, no Brasil, eles têm assim extrema qualidade, né? Nós temos escritores de grande nome. Ângela Lago tem reconhecimento, por exemplo, internacional, né? Ganhou prêmios na Holanda e, inclusive, teve os livros lançados na França agora em dezembro, né? E é uma delas que está no nosso projeto esse ano. Estamos aqui criando muita expectativa. Ângela Lago é uma artista plástica e ela desenvolve, então, todo um trabalho em torno da ilustração. Então, por que eu estou frisando isso? O livro infantil, de primeira a quarta série, ele é um livro que, além da questão verbal, ele tem uma qualidade e de ilustração, né? E isso nós ganhamos de muitos outros países. E eu acho que os pais têm que ter esse tipo de consciência, não se preocupar necessariamente com só o texto verbal, com as palavras, com as frases que ali estão, mas perceber o quanto o texto verbal, o quanto o texto visual, ele realmente está acrescentando no texto verbal, né? Então, essa ligação o pai precisa compreender. E ele não precisa se assustar também em comprar um livro que seja só de imagens, né? Porque a imagem em si trabalha com o mundo imaginário da criança. As duas coisas são fundamentais. Mas na literatura infantil, o trabalho com a imagem, ele é um acréscimo em relação ao verbal. E essa qualidade nós temos na nossa literatura. Muito bem, vamos agradecer aqui a participação do professor Flávio Lunardi, né, assessor literário aqui do Centro de Ensino Médio Pastor Domes. Lembrando a você que, diretamente de Porto Alegre para o mundo, você tem condições de acompanhar aí toda a nossa programação através do nosso endereço eletrônico www.poa.poatv.org. Repetindo mais uma vez, www.poatv.org, né? Então você acompanha a nossa programação, todo o trabalho que se desenvolve aqui em Porto Alegre, especificamente aqui na região norte de Porto Alegre. Lembrando que estamos aqui na rua Américo Vespúcio 483, o telefone 3357-3300, é o telefone de contato aqui da escola, unidade Higienópolis, né? E a unidade Lindóia, que fica na Travessa Alasca, número 75, o telefone 3344-0500. A unidade Capão da Canoa, na rua Santa Maria 277, o telefone 3665-3066. A parceria lá com o Centro Sinodal de Tramandaí, que fica na rua Fernandes Bastos 964, o telefone 3684-2190. Você que está sintonizado, acompanhando a nossa programação, continue ligado, que num instante só a gente volta. Eu passei por uma grande mudança na minha vida. Eu fazia terapia há 2 anos, quando eu senti que tinha de fazer algo maior. Como? Procurei parceiros voluntários e decidi trabalhar então com crianças. Elas simplesmente espelharam a força que eu sabia que eu tinha. O trabalho voluntário é uma forma de ajuda e autoajuda. Porque quando você abraça uma causa, toda a causa abraça você. Parceiros voluntários. Dá pra mudar. É só começar. Há muitas pessoas que falam, é bom ter a minha companhia, e isso é bom demais. Assista a Anunciação. Quem nós vamos conversar agora para combater a violência na cidade. Eu acredito que a exigência... Where do you come from? I'm from Canada. Nice to see here. Norte em Ação. Doutor do Dente. O Senado aprovou um projeto. Consigo passar uma vez sem ler o programa, porque acho um programa de utilidade pública. Os chats como uma medicina preventiva. Eu sou mesmo que isso não é daqui da terra. Assista a Notiação.
E hoje estamos aqui abordando o pessoal para falar sobre o problema dos corredores de ônibus, a questão da manutenção e, é claro, as pichações que estão acontecendo e o combate que a gente está fazendo a esse vandalismo. Você pode observar aí nas imagens, realmente, né, bastante dramática a situação aqui dos corredores, o patrimônio público sendo depredado, investimentos, né, grandes, algo que recentemente foi construído e colocado à disposição da comunidade. Hoje a gente pode perceber essa dificuldade aí que estamos mostrando para você e que nós estamos combatendo. E é claro, se você quiser participar com a gente também, fazendo alguma denúncia nesse sentido, nos ajudando a combater o vandalismo na cidade, você pode entrar em contato com o nosso telefone, falar com a nossa produção através do telefone 3023 47 25. Nós estamos aí fazendo um trabalho direcionado nesse sentido e você pode participar. Continuamos aqui na Avenida Assis Brasil, tratando a problemática, a situação terrível que estamos encontrando aqui, os corredores de ônibus, as pichações que estão acontecendo e a falta de manutenção. Temos um visitante aqui na cidade que já há algum tempo não vinha para cá, encontrou, né, essa situação aqui. O que tem a declarar com relação a isso? Realmente, eu sou do interior do estado e poucas vezes eu venho a Porto Alegre e fazia um certo tempo que eu não vinha. Agora, quando cheguei, vi a cidade bem suja mesmo, com pichações, e se estraga um pouco a imagem da capital do estado, né? Que era para dar um exemplo, né, de manutenção. A gente praticamente não enxerga nenhum, porque inclusive para fazer essa conservação aqui desse local aqui, o certo seria ter esses guardas municipais, no mínimo uns 2, 3 em cada região aqui, né? E a gente não enxerga esses guardas, entende? Inclusive esses guardas municipais têm uns carros novos, pisando produto, só que nessa nossa região aqui não existe. Guarda municipal aqui eu nunca vi. Esses azuizinhos no trânsito, tudo bem, mas guardas municipais que podiam fazer essa manutenção aí, eu nunca vi por aqui. Isso me chama muita atenção até, né? Esses tipos de pessoas aí que eles dão treinamento, tudo, que é para preservar o patrimônio público, mas eu nunca vi guarda municipal aqui na nossa região aqui. Pichação no prédio e no corredor sempre, né? Eles recuperam. Então eu gostaria de pedir mais policiamento noturno, né? Para que inibisse a ação desses vândalos.